Analisemos agora a situação relativamente comum da embolia pulmonar. A embolia pulmonar é uma situação derivada do destacamento de trombos, normalmente resultantes de varizes dos membros inferiores, que vão, obviamente, embolizar a nível de ramos da artéria pulmonar, quer central, quer perifericamente, obviamente isso depende do tamanho do êmbolo, condicionando dois tipos de situações, a embolia simples ou o infarto pulmonar. A embolia simples corresponde apenas à obstrução da vascularização. O infarto pulmonar corresponde à obstrução dessa mesma vascularização mais sofrimento tissular, tecidual do pulmão que perdeu a sua irrigação. Quais são os sinais radiológicos? A embolia pulmonar tem uma tradução radiológica relativamente escassa e, na maior parte dos casos, a radiografia do tórax é aparentemente normal. Por vezes, poderá ser vista uma zona de hipertransparência focal, aquilo que é conhecido como o sinal de Westermarck, que foi quem descreveu também este sinal e que mais não é do que a zona que tem uma redução da vascularização provocada, logicamente, pela oclusão central da artéria pulmonar. Como é lógico, para que este sinal seja observado, é necessário que a oclusão seja de um ramo relativamente volumoso central da artéria pulmonar. Muitas vezes, a acompanhar a embolia e a acompanhar o infarto, podemos observar pequena quantidade de derrame pleural, significando, portanto, apenas uma reação pleural acompanhante, tantas vezes, desta situação embólica pulmonar. O diagnóstico de embolia pulmonar pode ser confirmado através da cintigrafia de ventilação-perfusão. É evidente que os métodos de medicina nuclear necessitam da correlação do estudo ventilatório com a perfusão, portanto, e demonstrar que onde existem alterações de perfusão não há alterações ventilatórias, portanto, significando uma perturbação vascular pura, mas, infelizmente, o exame sofre de alguns problemas em termos de resolução morfológica, resolução espacial, e, por outro lado, há também casos de falsos positivos e outros pacientes que, devido ao seu estado dispneico, não chegam a conseguir efetuar, portanto, o cintigrama de ventilação. Uma forma elegante de demonstrar hoje, de forma não invasiva e substituindo técnicas que antigamente eram usadas, como a angiopneumografia, portanto a injeção direta do produto de contraste a nível das artérias pulmonares, é através da utilização de imagem seccional, quer por TAC, quer por ressonância magnética. E então podemos executar nestes casos a angioTAC, a qual permite ver pequenos êmbolos, pequenos trombos a nível das artérias pulmonares até ao nível segmentar e subsegmentar. Aqui temos um exemplo à esquerda do que sucede na maior parte dos casos, a radiografia do tórax de um paciente com uma embolia pulmonar perfeitamente normal, sem alterações, e no exemplo da direita o sinal de Westermarck traduzido por uma discreta zona de hipertransparência, concretamente visível aqui a nível do andar superior do pulmão esquerdo. Nas imagens de cima vemos a cintigrafia de perfusão e ventilação, portanto com a necessidade de estabelecer a correlação estreita entre a ventilação e a perfusão para poder diagnosticar a zona de embolia pulmonar, mas chamaria também a atenção para a resolução espacial muito limitada que este método apresenta. Em baixo vemos a riqueza semiológica da angiopneumografia do exame que efetivamente até aqui era o exame realizado antes do aparecimento das técnicas tomográficas associadas à angiografia e que, neste caso concreto, mostra uma trombose completa, uma oclusão completa do ramo lobar superior da artéria pulmonar direita, logo a seguir à sua emergência do trajeto mediastínico. Hoje a abordagem pode ser feita simplesmente através da TAC helicoidal, nomeadamente multicorte, com injeção intravenosa de produto de contraste iodado. Como aqui vemos, os vasos são extremamente realçados, os vasos permeáveis são realçados com a passagem do contraste iodado e podemos depois fazer reconstruções em vários planos, como se vê aqui no plano sagital ou parassagital e no plano coronal. Nestes dois diapositivos de reformatações podemos ainda apreciar as zonas não pacificadas, trombóticas, do ramo esquerdo da artéria pulmonar, que na imagem de cima afila progressivamente em bico do lápis com uma zona de trombose periférica, e na imagem da direita podemos observar também a redução da vascularização pulmonar em todo o pulmão esquerdo, condicionada por esta trombose do ramo esquerdo da artéria pulmonar.
Outros exemplos, aqui um grande trombo a nível do ramo esquerdo da artéria pulmonar, muitas vezes trombos antigos, podem mesmo mostrar pequenos focos de calcificação, como acontece neste caso, onde são visíveis três pequenas zonas punctiformes de calcificação. Um exemplo na imagem à direita e em cima, de trombose a nível do ramo inferior da artéria pulmonar direita e esquerda, ocluindo praticamente o seu lúmen e demonstrando-se como hipodensidades intraluminais com o realce do vaso à periferia. De notar ainda, neste caso, a presença de um foco de consolidação com broncograma aéreo, muito provavelmente correspondendo a um infarto pulmonar secundário, situado a nível do segmento externo do lobo médio. Na imagem embaixo da esquerda e à direita, podemos observar também outros casos de angiotaque e angiorressonância. Portanto, a angiorressonância é também uma técnica válida para o estudo da tromboembolia pulmonar, mas, logicamente, a sua acessibilidade é muito menor e o seu preço é também mais oneroso, mas poderá ser uma alternativa viável para aqueles pacientes que não puderem, de alguma forma, tolerar a injeção de contrastes iodados. E os sinais semiológicos, cá temos mais uma vez, tanto a zona permeável da artéria que realça de forma normal, tornando-se em TAC hiperdensa ou em ressonância magnética hiperintensa, e a zona de trombo central que continua com sinal intermédio em ressonância ou é hipodensa em tomografia computurizada. As situações de embolia podem então evoluir para um infarto pulmonar quando há lesão do parênquima pulmonar, que pode terminar obviamente na necrose do setor afetado, e essas áreas de infarto pulmonar caracterizam-se pela presença de zonas de opacidade triangular, de verticilar, correspondendo logicamente à zona do vértice, à artéria nutritiva daquele segmento ou subsegmento pulmonar. Outro sinal semiológico muito característico das embolias pulmonares é a presença de uma opacidade arredondada justa diafragmática, e valerá a pena lembrar que as embolias pulmonares muitas vezes se situam a nível das bases, uma vez que são as zonas mais profundidas quando o paciente se encontra em posição ortostática, e, dizia eu, esta opacidade arredondada justa diafragmática corresponde àquilo que se conhece também e que se designa por Bossa de Hampton. Outros sinais são o derrame pleural ou ainda sinais que correspondem à perda de volume aéreo, como a elevação da cúpula diafragmática. Na imagem da direita vemos uma tomografia computurizada com os sinais semiológicos associados de um infarto pulmonar, correspondendo à zona triangular de base externa subpleural, portanto, e com vértice a apontar para a região do hilo, correspondendo assim à zona nutrida por aquela artéria que sofreu subsegmentar, que sofreu oclusão com infarto secundário.